Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de balanço patrimonial, tá? Esse aqui é um conceito que ele vem da contabilidade e que é super utilizado nas finanças corporativas, né? É algo que não costuma ser muito falado quando a gente fala de finanças pessoais, né? Os livros de finanças pessoais geralmente não trazem esse conceito, mas é algo que eu acho muito importante, que eu acho que traz realmente uma visibilidade, assim, muito legal sobre o nosso patrimônio, né. Acho que os americanos acabam falando mais sobre isso, olhando não só receita, né, o que entra, o que sai, eu estou acumulando, mas olhando também o patrimônio, né, olhando os ativos que eu tenho, os passivos, o que eu tenho de dívida, né. Então eu acho que esse é um conceito, assim, muito importante, por isso eu queria explicar ele para vocês, tá. O balanço patrimonial, ele essa figura que está aqui na tela, tá? Ele tem duas partes, né? Ou três, mas tem dois lados aqui, tá? Tudo que está nesse lado aqui da esquerda, né, são os ativos, são os bens e direitos da empresa, ou aqui nesse caso, os seus bens e direitos. É tudo que você possui que você espera que te traga algum benefício futuro, né? Então, se eu tenho dinheiro na conta, eu espero um benefício desse dinheiro na conta. Isso é um ativo. Se eu tenho um carro, uma bicicleta, uma casa onde eu moro, são ativos, né? Já do outro lado, a gente tem os passivos. O que são os passivos? São as minhas dívidas. É tudo aquilo que eu espero que traga um ônus no futuro, né? Então, se eu estou fazendo uma compra no cartão de crédito, eu estou devendo para o banco, né? Então, isso é uma dívida que entra aqui. Se eu fiz um financiamento de uma casa, o saldo que eu tenho a pagar está aqui. Se eu fiz um consórcio, todo tipo de obrigação que você assume, ela está aqui no seu passivo, tá? E a diferença entre os meus ativos, os meus bens e direitos e os meus passivos, as minhas obrigações, são o meu patrimônio líquido, né? O que sobra é o quanto que eu efetivamente tenho, uma vez que eu pego os meus direitos e pago as minhas obrigações, tá? Como que a gente olha os ativos? A gente lista eles de, por um conceito que chama liquidez, né? Que basicamente significa quão fácil é de eu transformar isso em dinheiro, né? A coisa que é mais fácil de transformar em dinheiro é dinheiro já, né? Então a gente começa por dinheiro. Então a gente entra aqui com quanto que eu tenho em caixa. O que é quanto que eu tenho em caixa? E quanto que eu tenho na conta? Quanto que eu tenho na conta do banco, né? Se eu abrir aqui o meu aplicativo do Itaú, quanto que tem lá no saldo? Depois disso, a gente entra nos investimentos, né? E aqui eu estou colocando investimentos separado por algumas categorias: fundos de investimento, tesouro direto, ação, renda fixa. Depois a gente vai para os investimentos que são mais ilíquidos, ou seja, que são mais difíceis de eu vender, né? Então, se eu tenho um investimento financeiro, eu posso vender na hora, né? Quando eu tenho a ação da Petrobras, você entra lá no seu aplicativo, num dia útil, vende e 2, 3 dias depois o dinheiro está na sua conta, né? Já se eu tenho uma bicicleta, ou se eu tenho uma televisão, pode demorar mais para vender. Se eu tenho um carro ou uma casa, vai demorar mais para eu vender do que 2, 3 dias. Então aí a gente entra aqui nesses ativos, é, o termo contábil, né, seria não circulante, é um ativo que demora para eu vender, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Então aqui a gente tem o carro, a casa, moto, bicicleta, outros meios de transporte. Eu acho legal até fazer um exercício que é você pensar na sua casa, quanto que você tem de coisas lá. Então, poxa, eu tenho uma mesa legal, a tela do computador, tem o computador, tem poltrona, tem estante. Quanto que você colocou de dinheiro ali? Isso é patrimônio, é dinheiro que saiu, né? São coisas que você comprou e que você imobilizou aquele dinheiro, né? Você transformou em algo imóvel. É um patrimônio que você está utilizando, né? Então, aqui nos ativos, vocês vão perceber também que eu já trago aqui uma separação, né, colocando ativos no Brasil e ativos nos Estados Unidos. A gente vai falar mais para frente em investimentos sobre investir fora do país, né? E tem algumas razões que eu vou trazer lá, mas aqui já no balanço patrimonial eu estou mapeando isso. Eu estou mapeando o saldo que eu tenho investido em real e o saldo que eu tenho investido em dólar, tá? Essa é também um outro elemento que eu trago para a gente já começar a pensar sobre diversificação,
né? Aquela famosa história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aqui num contexto de país, num contexto de moeda, de economia, né? Não estou só investindo na economia brasileira, só investindo em real, mas estou também investindo na economia americana, também investindo em dólar. E investindo na economia americana, vocês vão ver, eu vou trazer aqui alguns dados que mostram que a gente está diversificando da melhor maneira possível, né? Porque é a economia que hoje é mais representativa no mundo, né? Tem as maiores empresas do mundo, estão lá nos Estados Unidos, né? O Google, a Amazon, a Meta, né? Então, ao investir lá, a gente já tem acesso a essas empresas. Isso é uma ótima estratégia de diversificação, tá bom? Então, pessoal, a gente passou aqui pelos ativos. Eu vou entrar no detalhe do passivo na próxima aula. Bom? A gente se vê lá.